Olá pessoal, no vídeo passado a gente terminou falando sobre a leitura e nós vamos continuar esse assunto. Vamos falar sobre os benefícios da leitura agora. Primeiramente, ela aumenta o seu conhecimento sociocultural. Isso porque a leitura, você começando a ler mais diversos assuntos, você abrange seu conhecimento em diversas áreas. Ela também aumenta sua capacidade de interpretação e argumentação. Isso também porque você conhece de mais assuntos. Se você vai entrar em uma conversa, um exemplo, eu vou falar sobre economia e eu li sobre isso anteriormente. Então, eu já sei sobre o assunto, eu sei falar sobre ele, então eu já sei argumentar sobre ele. E também eu já sei interpretar também sobre esse assunto. Ele aumenta o seu vocabulário, você começa a aprender palavras novas, você consegue empregar essas palavras durante o seu cotidiano também. Desenvolve a sua criatividade. A leitura, principalmente quando você lê estilos de fantasia, você consegue visualizar toda a cena, porque você não está vendo, não tem imagens que consigam ilustrar aquilo, então sua mente começa a criar toda a imagem. E esse estímulo, ele aumenta a sua criatividade, você consegue também utilizar ela durante o seu dia a dia. Se você for precisar disso no seu trabalho, a leitura consegue estimular essa criatividade. E, consequentemente, a leitura também ela vai desenvolver a sua escrita. Isso porque ela desenvolve já a sua criatividade, ela aumenta o seu vocabulário, ela já aumentou a sua capacidade de argumentação, então você consegue fazer um texto melhor. Então, a leitura ela só traz benefícios. E vamos ver agora um pouquinho sobre a interpretação de texto, que a gente viu também durante as aulas. Como que eu devo interpretar um texto? A gente viu algumas dicas e eu vou relembrar elas com vocês. Então, a primeira dica é: leia todo o texto pausadamente. Isso para vocês conseguirem entender todas as informações que estão contidas no texto. Depois, releia o texto e marque todas as palavras que vocês não sabem o significado. Isso também vai ajudar vocês depois, se na hora que vocês forem interpretar o texto, se tiver alguma questão, vocês vão conseguir ver, será que tem importância essas palavras? Será que elas interferem na interpretação do meu texto ou não? E também essa parte de interpretação de texto. Eu tenho que ver, será que eu tenho tempo ou não? Então, a gente sempre tem que avaliar todas essas questões.
Depois veja o significado de cada uma delas no dicionário e anote. Então, depois que eu vi, marquei todas as palavras que eu não sei o significado dentro do meu texto. Se eu tiver tempo, eu peguei um texto na minha casa, eu li ele, eu vou fazer a interpretação desse texto, mas tem palavras que eu não sei o significado. Então, eu vou marcar essas palavras e depois eu vou procurar elas no dicionário para eu conseguir fazer uma interpretação de uma melhor forma, porque às vezes essa palavra ela tem um significado que muda o contexto do texto que eu acabei de ler. Depois separe os parágrafos do texto e releia um a um fazendo o seu resumo. Isso ajuda para você ver se você conseguiu realmente entender a mensagem que o texto está querendo passar. Depois elabore uma pergunta para cada parágrafo e responda. A próxima dica é: questione a forma usada para escrever. A forma que o autor escreveu o texto. Por que ele escreveu dessa forma e não escreveu de outra? Depois faça um novo texto com as suas palavras, mas siga as ideias do autor. Isso vai fazer você conseguir entender a ideia que o autor quis passar com o texto, mas do seu ponto de vista também. Igual, eu entendi dessa forma o texto, mas sem tirar as ideias do autor, porque o texto é dele, mas o que eu entendi em relação a ele, ok? Aí essas são as dicas em relação à interpretação de texto. Aí outra questão que nós vimos também durante as aulas foi a parte de produção de texto. Nós vimos também a parte de poesia e a parte de e-mail, que vocês até fizeram eles, mas eu não coloquei essa parte aqui na revisão, que eu acho que essa parte de como fazer tudo vocês entenderam, mas nós temos outros tipos de texto também, então eu vou relembrar eles com vocês. E a produção de texto é um ato de expor por meio de palavras as ideias sobre um determinado assunto. Essa parte de produção de texto, a gente sempre quando vai produzir, a gente tem um tema que é oferecido. Ou se eu vou produzir livre, eu escolho o tema que eu vou fazer. Mas sempre a gente tem um tipo de texto a ser seguido. E esses tipos de texto nós também vimos durante as aulas. E nós vamos começar relembrando, começando com o texto narrativo. Esse tipo de texto, a sua marca fundamental é a existência de um enredo, do qual se desenvolve as ações das personagens marcadas pelo tempo e pelo espaço. Assim, a narração possui um narrador, as personagens, o tempo e o espaço. E a sua estrutura básica é a apresentação, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Então, esse é o texto narrativo. Aí temos o texto descritivo.
ele expõe apreciações e observações de modo que indica aspectos característicos, detalhes singulares e descreve objetos, pessoas, animais ou acontecimentos. Dessa maneira, alguns recursos linguísticos relevantes na estruturação dos textos descritivos são a utilização de adjetivos, verbos de ligação, metáforas e comparações. Então, o texto descritivo ele sempre está descrevendo alguma situação. Temos o texto dissertativo, que é um tipo de texto bem comum nos dias de hoje também. Ele busca defender uma ideia e logo é baseado na argumentação e no desenvolvimento de um tema. E ele é dividido em 3 partes. Nós temos a introdução, que define o modelo básico para apresentar uma ideia, o tema do assunto, o desenvolvimento, que explora argumentos contra e a favor. Temos a conclusão, que sugere uma nova tese, ou seja, uma nova ideia para concluir sua fundamentação. E além disso, o texto opinativo busca persuadir o leitor. E nós temos também o texto expositivo, que pretende apresentar um tema a partir de recursos como conceituação, a definição, a descrição, a comparação e a informação. Eles são mais utilizados em palestras, seminários, entrevistas e são considerados, esses tipos, textos expositivos. E seu objetivo central é explanar, discutir e explicar um determinado assunto. E a gente vai continuar em relação a esses temas mais no próximo vídeo.